A gente tem a perspectiva de uma melhora da política em relação aos pontos ali do Banco Central, né, em relação à política monetária. Não dá para falar ainda de corte de 0,5%, mas os 0,25 estão ali precificados. Queria saber, na sua visão também, se houver uma aceleração nesses cortes, se de fato se confirmar toda essa questão da redução do conflito no Oriente Médio, quais os setores aqui dentro da Bolsa também que tendem a se favorecer com uma Selic mais baixa? Se isso é uma realidade na sua visão ou se não, vai valer o que a gente está pensando ali em termos de focos, de projetar 13,5 para uma Selic no fim do ano, que não é nada, que não alivia em nada, né, Nicolas, o que se espera em termos de ganhos efetivos, tanto de consumo quanto de redução de taxas de crédito. Olha, a nossa perspectiva aqui do nosso time econômico é que a gente vai sim ter uma revisão na taxa básica de juros nessa próxima reunião, tá? E a comunicação tende a ser bem branda, porque eu acho que o Banco Central não vai se colocar numa posição de se comprometer ao próximo movimento. Eu acho que ele vai ficar, o que a gente chama data-driven, né? Ele vai ficar guardando dados para confirmar suas convicções e aí sim determinar qual vai ser a direção da política monetária nas próximas reuniões. Então, para essa, a gente está projetando que vai sim haver esse corte de 0,25, que está relativamente precificado no mercado, né, com alguma volatilidade ali em alguns momentos, mas está relativamente bem precificado no mercado. Mas a gente acha que essa taxa de 14,25, que vai ser a nova taxa básica depois desse corte, ela vai se manter até o final do ano. Então, o cenário da inflação ele mudou bastante, e isso faz com que o próprio Banco Central, por mais que ele tenha a intenção ele fique de mãos atadas para poder reagir, continuar com esse ciclo. Então, talvez esse ciclo de corte de juros que a gente estava esperando de forma bem forte para esse ano, né? O Foco chegou a projetar uma Selic de 12,25, se não me engano. Então, esse ciclo ele vai ficar para o próximo ano. A gente ainda tem, para o fim do ciclo completo, né, projetado uma Selic final de 12,5, tá? Mas isso vai se dissipar ao longo do tempo. A gente teria que entrar no ano de 2027 para que isso aconteça. E, claro, o combate à inflação ele precisa ser efetivo, o preço do petróleo precisa se estabelecer agora em patamares um pouco mais baixos, a gente precisa ver isso refletido nos modelos de inflação, né? Então, esse tema de empresas que se beneficiam da queda da taxa básica de juros, por mais que ela tenha sido muito discutida no início desse ano, ela ficou para um segundo plano, e eu acho que isso é um dos grandes motivos pelo qual, nesse ano, a gente viu esse grande gap que foi aberto entre o Ibovespa e os small caps, que são, historicamente, empresas mais sensíveis a taxa básica de juros. Então, essa dispersão que houve, ela é histórica, essa abertura ela está muito grande, mas ela é bem fundamentada justamente porque houve esse processo de reprecificação aí da trajetória dos juros. Vamos ver, a gente precisa continuar acompanhando. Como eu disse, nossa projeção aqui é de corte de 0,25 agora, manutenção até o final do ano, e aí depois a gente tem um potencial para um novo ciclo de corte até o 12,5. E se isso acontecer, aí sim essas empresas começam a efetivamente se beneficiar, porque esses meio 0,75 que foram cortados aqui durante esse mini ciclo, eles, assim, têm algum tipo de alívio, mas não aquele que essas empresas realmente precisam. Ainda é uma taxa muito punitiva, restritiva, e que não causam o alívio que a economia e que essas empresas que estão passando por dificuldades financeiras precisam. Então, no ano que vem, essas empresas que são mais sensíveis têm mais potencial do que para esse ano. Eu acho que esse tema vai ficar para ser rediscutido lá. E aí, quais seriam as grandes beneficiadas? A gente tem vários setores. A construção civil é um clássico, o próprio setor que é de capital intensivo, né, utilities, saneamento, energia elétrica, todas essas também se beneficiam bastante. Mas, como eu disse, esse daí vai ficar, eu acho que provavelmente um tema para o final do ano, para a virada do ano que vem, para o ano que vem. Ô, Nicolas, para a gente encerrar o bate-papo, eu queria trazer um dado aqui que contribui para aquela sua análise inicial a respeito do Ibovespa.
o Bank of America ouviu os gestores de fundos da América Latina e eles estão adotando uma visão bem mais pessimista com a Bolsa brasileira, mas ainda há 31% dos gestores vendo o Ibovespa de volta aos 190 mil pontos. E me chamou a atenção aqui também em relação ao câmbio. O mesmo levantamento também mostrou que piorou a estimativa para o câmbio, caiu de 66% para 45% o número de gestores que apostam num dólar mais fraco, ali entre 4,81 e 5,10 no mês de dezembro. São percepções, mas de uma certa forma também chama atenção quem ainda acredita nesses 190 mil pontos, né? Há muitas análises aí a respeito do tema e muitas perspectivas diferentes também. Olha, o nosso target do Ibovespa, né, a nossa projeção de Ibovespa, ela aqui oficialmente publicada pela EQ Research, ela é feita trimestralmente. O nosso último número publicado foi de 208 mil pontos. Consequência, eu não vou conseguir te dar aqui a nossa perspectiva super atualizada, porque a gente fez isso há algum tempo atrás sobre um outro contexto, né? Sobre um contexto de início de guerra, início de conflito, quando as coisas ainda não tinham evoluído da forma com que evoluíram. A gente imaginava naquele primeiro momento que o conflito ia ser muito breve e a gente conseguia enxergar uma melhoria rápida que não teria um efeito imediato nas taxas básicas de juros. Então, essa nossa projeção era de 208 mil pontos. A gente ainda vai fazer essa revisão em publicação. Mas a gente, de forma direcional, né, menos numérica, mas mais direcional, a gente continua construtivo para o Ibovespa. Achamos que tem potencial para a gente subir, tem potencial para performar, principalmente depois dessa forte correção que nos colocou, como eu disse, abaixo de uma média histórica novamente. Então, quando a gente olha comparativamente, hoje a gente está mais ou menos ali com um desconto sobre o nosso histórico. O nosso histórico ali varia entre 10 a 12 vezes lucro projetado para os próximos 12 meses. 10 vezes é o que? 10,5 é o número exato, mas a gente sabe que isso daí fica variando ao longo do tempo. Então, vamos colocar aqui 10,5, a gente está negociando ali mais perto dos 8, então a gente tem um desconto muito, muito grande, né, de alguma coisa aí perto de 20%. Enquanto os nossos pares, quando a gente coloca esses... e aí eu não vou colocar nos pares nem esses países que estão muito inclinados à tese de tecnologia. Não, estou falando aqueles que têm uma composição parecida com a nossa, né? Esses daí eles já estão negociando mais próximo da média histórica ou um pouco acima da média histórica. Então, isso daí mostra como que a gente ainda está descontado em relação, inclusive, aos muito comparáveis. Tem os pouco comparáveis e os muito comparáveis. Em relação aos muito comparáveis, nós ainda estamos descontados. Então, tem benefício, a gente tem potencial pela frente, mas isso daí vai depender, como eu disse. Acho que a tese da inteligência artificial precisa perder um pouco de tração. O mercado precisa voltar a olhar para mercados emergentes de uma forma mais abrangente, e aí sim, quem sabe, essas correções de precificação sejam realmente feitas aqui no Brasil. Mas a gente continua construtivo, tá, para o Brasil. E, inclusive, para o câmbio também, tá? Por isso, porque a nossa taxa de juros ainda sustenta um juros real muito alto, tá? Então, eu acho que isso vem sustentando o nosso câmbio e deve continuar